O Brasil é um país complicado, né? Todo mundo sabe, não dá para esconder. E estamos passando, acho que, por uma das piores crises de questão de dinheiro, né? Estão mudando todas as questões tributárias e todo mundo está muito louco. Bom, essa parte vocês já sabem, é que a gente vem com a solução, né? Exatamente. Essa parte é o foco, né, porque, você foca em algo, por exemplo, nessa parte que você falou: "Ah, o Brasil não está bem", aí você fica olhando para isso, o que acontece? Você fica preocupado. Preocupado, sua frequência baixa. E se você juntar essa preocupação, essa frequência baixa, ainda com as suas memórias emocionais, que são os valores em relação a você mesmo, ao você merecer ou não ter dinheiro, aí pronto, aí você não consegue prosperar, você fica sempre numa determinada bolha, você não consegue avançar. E eu justamente trabalho com as pessoas, Guru, para que elas consigam furar essa bolha e ir além, para que elas consigam passar de fase na vida. Então, é preciso, para que isso aconteça, você trabalhar a parte emocional, é muito importante, né? Você se soltar das crenças, dos valores errados, das suas próprias experiências que você teve com o dinheiro, e você trabalhar a ideia de que você merece. E aí são as memórias emocionais que eu trabalho, porque, por exemplo, uma pessoa quando ela passou por uma situação na vida, onde ela teve, várias, questões ali, ou uma questão, não importa, que travou ela em relação ao dinheiro. Então ela concluiu que ela não pode, que é difícil, que é complicado. A partir daquele momento está criada uma memória emocional. E aí junta isso com a preocupação, com os medos, com as contas a pagar, então a pessoa fica vivenciando emocionalmente e energeticamente a mesma situação, ela fica ali nesse looping. E aí ela não passa desse patamar. Então o que que eu faço? Eu ajudo as pessoas a limparem essas memórias emocionais, esses registros, de que não pode, de que não tem valor, de que não deve, de que é ruim, de que deveria ser de um jeito ou do outro. Então é isso que a gente faz e é muito interessante. Posso contar um caso? Claro. Um cara me procurou no final do ano, um empresário, ele teve um super problema com o sócio dele, isso impactou financeiramente a vida dele tremendamente, a ponto dele falar assim: "Cris, eu não vou conseguir pagar o aluguel". E ele ganhava muito bem. E foi um problema externo que aconteceu, só que ele tinha memórias emocionais também, onde ele não tinha tanta certeza do valor dele, então inconscientemente ele atraiu aquela situação. Trabalhei com a memória emocional dele, primeiro nós fizemos a consulta na chamada de vídeo ali, depois comecei a trabalhar com ele e ainda estou trabalhando com ele a parte energética, com a mesa quântica, e assim, em 20 dias ele resolveu o problema dele. Ele deixou aquela sociedade, foi para um outro negócio, digamos assim, na mesma área, e está muito bem. Inclusive foi viajar com a família, percebeu que ele estava focado no erro, ele estava focado naquilo que não estava dando certo. Uhum. Mas isso acontece porque, por exemplo, quando a pessoa está com uma memória emocional que está fazendo ela ficar naquele mesmo patamar, inconscientemente você chama as pessoas erradas para trabalhar com você, você tem as parcerias erradas, você dá os passos curtos, porque lá dentro de você, você não acredita que você realmente pode. E isso é muito interessante, quando a gente muda essa chavinha, a pessoa ela se sente pertencente a um patamar maior. Né, e aí você realmente avança, realmente você fala: "Eu largo aquele emprego que eu não quero", mas tudo com muita tranquilidade, né, não é fazer uma coisa louca de largar e pronto, é só um exemplo. Um Voc clássico que eu posso citar aqui é aquela história de a família brasileira faz muito isso. Quando vem alguém, pega o prato e o copo bonito, deixa lá naquele, né, deixa o bom para o É, vizinho, deixa o bom para a aí visita. o dia inteiro usando copo de requeijão da Sica, do Jotalhão, bem antigão lá, requeijão. Aí toma água lá, não, isso pra mim tá bom, é o que vai. Aí vem uma visita que você nunca vê, uma tia-avó de não sei da onde, Piraporinha. Então, isso é bem interessante, né, porque o que que você está dizendo? Que a pessoa, ela escolhe o outro, ela acredita que o outro tem mais valor. A partir do momento que você coloca o valor no outro, você dá o melhor para o outro e não para você. E quando você muda essa chavinha, você fala: "Opa, eu vou parar de trabalhar com aquela pessoa que não me traz resultado, eu vou realmente fazer o passo acontecer na minha vida". Quando
quando a gente desconecta as memórias emocionais, a pessoa faz o passo certo na vida. Ela se matricula no curso certo, ela fala com a pessoa certa, ela se veste diferente, ela passa a acreditar que ela também pode pertencer a esse mundo maior, a esse mundo que é mais poderoso. Porque existe também crenças que foram colocadas, né, no inconsciente coletivo de que você tem que ser humilde para entrar no reino do céu. Chato, hein? Então, existe muito essas crenças. Então, as pessoas acreditam que elas não podem ir além. Que é ruim, que é demais, que a ganância é ruim. E, na verdade, é tudo uma questão de como você olha, dos valores que você dá. Quando você muda essa chave, você fala, não, eu posso. Inclusive, eu posso ter mais dinheiro para ajudar mais pessoas. Imagina, por exemplo, uma dona de casa aí que está nos ouvindo, que tem um filho ou filhos aí que precisam se desenvolverem da melhor forma possível. Como que faz isso? Tem que estar numa boa escola, tem que ter uma boa alimentação, tem que ter ajuda se for necessário, terapias, recursos. Então, se você tem mais dinheiro, você se formata melhor, né? E você, sendo uma pessoa mais melhorada, você alcança patamares maiores. Eu sempre falo assim, olha, pessoas que ganham mais dinheiro, elas não são especiais, elas sabem mais, elas valem mais. Por valerem mais, elas conseguem ter mais dinheiro. Só que, às vezes, a pessoa está presa nas memórias emocionais, naquilo que aconteceu, naquilo que doeu, no corpo de dor, né, que falaram para ela, e ela ficou lá guardando, ai, não posso, não devo, ai, é ruim, ai, eu vou ser uma pecadora se eu ganhar dinheiro, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Então, quando você trabalha essas memórias emocionais, você se desconecta dessa ideia de escassez e você passa a olhar por um patamar muito maior. Aí suas ações mudam, a sua energia muda. E quando a gente junta isso ainda, por exemplo, eu trabalho lá com a mesa quântica, que é fazer, né, andar mais rápido a parte energética, com a ajuda dos anjos principalmente, né, eu trabalho com a mesa enoquiana para este caso específico, eu trabalho ali uns 20 dias com a pessoa, flui, porque eles vão lá e fazem acontecer. Então, vou revelar um bastidor desse programa. Eu não vou falar o nome da pessoa, questão de elegância. Ela ficou preocupada com a taça, né? Que eu falei do copão da Sica lá. Ela falou: "Ai, se eu derrubar a taça." E é uma crença limitante. É uma crença limitante. A gente limitante. põe outra, porque não tem problema. Quebrou. É. Porque a crença limitante tá nisso, assim. Eu vou usar o piorzinho, se eu derrubar o copo do Jotalhão, bom, é do copinho lá que veio a geleia, sei lá. Ou a pessoa pensa que é muito caro e não vai poder, né, repor, Isso. né? Ela deve ter pensado dessa forma. Tem muito disso. Eu falei, bora, vamos. Eu falei, inclusive, se você derrubar, vai dar mais audiência, ficar legal, todo mundo vai derrubar a taça do programa. É bem isso mesmo. As pessoas, de forma inconsciente, quando elas têm memórias emocionais de escassez, Dor, né? elas fazem esse tipo de comportamento acontecer no dia a dia. É muito maluco. E principalmente quando você tem essa memória de escassez, você não avança porque você está com as pessoas erradas. Uhum. Você mantém amizades erradas, lugares errados. Você, por exemplo, se sabota. Você não vai para academia, você não se cuida da sua saúde, você compra o pior para comer. Por quê? Porque na sua cabeça o outro que merece, você não merece. E quando muda isso, você fala, não, opa, eu vou me colocar em primeiro lugar, eu vou fazer por mim, eu vou deixar, né, a minha vida florescer para florescer a vida dos meus filhos, das pessoas à volta. Eu já vi um exemplo que aí eu gostaria que você falasse, de pessoas assim, por exemplo, a pessoa tem o brasileiro gosta muito disso, eu também acho legal, não tem problema nenhum, como a maior audiência no Brasil, temos em Portugal e na Europa bastante audiência também, mas lá no primeiro mundo muda um pouco a situação, Sim, né? sim. Mas o brasileiro gosta muito de ter carro. Ter um carro é um sinônimo de status, é como é a tua roupa fora da tua casa. Às vezes a pessoa tem uma casa caindo aos pedaços, mas tem um baita de um carrão, né? Acontece, né? Muito. Corolão bem lustroso assim, mas a casa do cara não tem nem reboco às vezes. Acontece. Mas aí o que acontece? Qual é o ponto que eu quero chegar com essa piadoca que eu fiz? Muitas pessoas falam, isso não é para carro, é coisa para rico. Não é uma crença ultra limitante? É crença. Eu vou contar uma coisa aqui, também não vou falar o nome da pessoa porque é uma pessoa muito famosa. Uma vez eu estava no meu Instagram e eu vi uma festa de uma pessoa famosa, posso até falar, é da Sabrina Sato. Uhum. E foi bem interessante porque ela estava fazendo a festa da filha dela, e uma festa muito glamurosa, tal.
E a filhinha dela estava fazendo, acho que 1 ou 2 anos. Cris, pensei assim: "Ai, que absurdo, tal, não sei o quê, gastar esse dinheiro, a menina nem sabe o que é festa, tal". Meu mentor na hora falou assim: "Você tá errada". Eu: "Oi?". E aí ele falou assim: "Você já parou para pensar que isso é prosperidade e quanto de emprego ela tá dando para as pessoas? Todas aquelas pessoas que estão trabalhando para fazer essa festa maravilhosa estão ganhando dinheiro, estão felizes". Imagina, ela fez o mês de todas aquelas pessoas, porque para fazer uma festa dessa, precisa contratar a tia do balão, a tia do brigadeiro, a tia do não sei o que lá. Imagina, é tudo na abundância. Detalhe, tudo que sobra depois é distribuído provavelmente entre as pessoas que trabalharam ali. Depois que o meu mentor me mostrou isso, eu falei, Cris, né, fica quieta. Como esclarecer isso para as pessoas que, Como na verdade, resolver isso? porque as pessoas acham que elas estão sendo vítimas E não estão. de um sistema universal injusto. É, E, na verdade, ela que está manifestando tudo aquilo, inclusive os golpes que ela está levando, as exatamente. pessoas ruins, as traições, tudo que está acontecendo, ela está se colocando naquele lugar e está mantendo aquilo fluindo daquela forma negativa para ela. Como Resolver isso. trazer clareza para que as pessoas consigam entender isso? Perfeito, Ali, essa pergunta. Existe uma coisa na mecânica quântica que as pessoas chamam vulgarmente de física quântica, que é o empilhamento de energia. Quando você passa por uma situação que traz uma forte emoção para você, a sua energia, magneticamente falando, né, o nosso coração e o nosso cérebro, o nosso coração é magnético, o nosso cérebro elétrico cria essa parte magnética que vai atrair. Começa a acontecer esse empilhamento, você começa a atrair pessoas iguais, situações iguais. Quando você muda essa consciência, você sai disso, você fura a bolha, e aí você começa a atrair pessoas certas. E isso acontece justamente porque a energia, ela tá tão baixa que a parte magnética atrai o igual, é o semelhante. Então você atrai mais situações dessa forma. E quando você começa a se dar conta, e como você faz para quebrar isso? Trabalhando a gratidão, começando a agradecer, por mais que você esteja assim no pior, você fala, tá, não tenho o que eu preciso, mas eu vou agradecer pelo meu dia, pelo sorriso do meu filho, pelo ovo frito, não importa, pelo arroz com alface. Fala, eu vou agradecer porque eu poderia não ter, né? Quando você olha para este ponto, você começa a agradecer e para de reclamar, sai da vítima. Aí você começa a enxergar coisas à sua volta que não tinham e você começa a encontrar soluções. Porque quando você está nessa memória de escassez, nessa parte vitimista, você só atrai mais disso. É um empilhamento de energia. E sabe, você acorda, bate o pé na cama, dói, aí você xinga, aí daqui a pouco você quebra um copo, daqui a pouco você atrasa no trânsito, começa a empilhar essa energia nessa frequência, porque isso é frequência. Quando você muda de frequência, tudo muda. Lá na mesa quântica, quando eu trabalho os 20 dias ali com a mesa enoquiana, né, que é uma mesa que trabalha energia com a energia angélica de uma alta hierarquia, a gente coloca a pessoa nesse mecanismo mais aberto de consciência. A pessoa, magneticamente falando, ela fica mais protegida justamente para enxergar essa parte mais abundante. Ela para das ladainhas mentais de ficar reclamando e ela começa a olhar para aquilo, né? Que precisa. Aquele cliente que eu contei no começo, num primeiro momento, ele ficava repetindo a história, falando, para. E os mentores, aí o mentor falou assim para ele, para, não vai vir mais daqui, vai vir daqui. E aí falou para ele, deu uma instrução específica, ó, você faz isso. Ele demorou 2 semanas para fazer o que o mentor falava. Porque na cabeça dele, o certo era daquele outro jeito. E quando ele fez, em 3 dias, ele teve já a solução. Porque ele saiu daquela escassez, ele estava na ladainha, o cara me ferrou, o cara, né, passou a perna, e ele foi para um outro ponto, ele começou a olhar para a abundância que existe. E aí o mentor falou assim para ele, olha, a força emocional e espiritual está em você. Então, tudo aquilo que perdeu e foi muito dinheiro, não foi pouco. Tudo aquilo que você perdeu, na verdade, volta para você. Só que não vai voltar da mesma fonte. E ele estava querendo que voltasse da mesma fonte, que os caras fossem lá, pedissem perdão, devolvessem o dinheiro. E os mentores falaram, não vai devolver, mas vai vir de outra fonte. E a partir do momento que ele saiu dessa parte vitimista, ele prosperou novamente, porque a força está nele. A pessoa, quando tem um dinheiro a mais, o que ela pensa? Eu tenho que gastar rápido.
Eu tenho que gastar rápido o dinheiro. Quem vai me tomar? Porque quem vai me tomar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar alguma coisa? Complicada essa crença, hein? E aí, mesmo que a pessoa ganhe dinheiro, e normalmente a pessoa ganha, ela elimina e zera muito rápido. Ou seja, nunca consegue prosperar. Porque ela não chega a juntar nenhuma quantia significativa para fazer algo mais substancioso, porque ele tem que queimar o dinheiro, porque ele vive esse trauma 100% brasileiro de que se o dinheiro ficar parado na conta, o governo vai tomar. E aí nada funciona, nada prospera. Esse é um bom exemplo de quando uma pessoa vivencia alguma coisa que acaba sendo traumática, e às vezes os nossos avós vivenciaram isso, os nossos pais, passa isso para você e você passa a acreditar que vai ser sempre daquele jeito. E aí você fica num mecanismo inconsciente de comportamento fazendo isso. Então, quando você começa a trabalhar o seu emocional, quando você começa a olhar para a sua vida de outra forma, você já não fica com esse medo. Inclusive, uma crença que muitas pessoas têm é assim: eu dependo do governo. Então eu tenho que ficar observando para as coisas do governo. E quando você não tem mais essa crença, não importa o que acontece. O que vai acontecer, se vai acontecer de um jeito ou do outro. Você pensa assim, bom, se acontecer uma coisa dessa forma, quando você tem uma boa crença, né, sobre prosperidade, você dá um jeito de outra forma. E aquela escassez que ela vivencia é o normal dela, ela normalizou aquilo. A partir do momento em que ela muda aquilo, ela passa a ter uma atitude diferente. E aí ela chega no outro patamar. E é muito interessante, né? Eu vejo os depoimentos que as pessoas trazem e elas falam, Cris, nossa, eu realmente, agora que eu estou vivenciando uma nova vida, literalmente uma nova vida em vários sentidos, eu consigo entender que eu estava presa a uma única forma de enxergar. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, é você que fica na condição, não é a condição que fica na sua vida. Vou falar de novo. É você que fica na condição, não é a condição que vai continuar na sua vida. Por quê? Porque a condição, ela não muda. Mas você pode mudar a condição. Você pode, por exemplo, pensando assim de uma forma concreta, às vezes você tem uma pessoa, sei lá, sua mãe, e você fica querendo que ela mude. Ela não vai mudar, é você que tem que mudar em relação a ela, ou você tem que se mudar literalmente para longe, por exemplo, entende? Então não é você que fica na condição, é a condição que fica na sua vida. Uma das piores ansiedades que existem, e no Brasil principalmente, é essa ansiedade financeira, ou seja, é a incerteza de uma estabilidade financeira no futuro. E mesmo pessoas que têm dinheiro hoje sofrem disso. Sim, sim. Como que dá para trazer essa consciência de presença e segurança no agora para eliminar essa ansiedade futura? Então, justamente tem que soltar da pessoa a memória emocional que está relacionada à escassez. Porque aí, quando você solta, você não fica mais focando no medo. E aí você não fica ansioso. Você simplesmente vivencia o seu agora, tranquilamente. Quando você está no medo, porque a ansiedade é excesso de futuro, né? Você ficar pensando demais o que pode acontecer, ou o que vai acontecer, você enxerga o seu cenário de uma forma torta, acha que não dá para fazer tal coisa acontecer ali, aquilo que você precisa, o resultado. Então, quando você muda esse foco, você solta essa memória emocional, e eu faço isso, por exemplo, né, com as pessoas através dos exercícios lá de epigenética, né, com o método Long, trabalho com as pessoas lá dentro do fluxo quântico, trabalho na parte energética também. Quando você muda, você chega num patamar completamente diferente. Sim. Poxa, você falou agora de um exercício de epigenética. Você consegue fazer isso com a gente aqui, comigo, com o Guru? Consigo, podemos fazer. Tempo? Dá tempo, a gente pode fazer já. Eu acho bem legal isso, porque na verdade o que você está querendo dizer é o seguinte: essa ansiedade, então, financeira, ela tem um gatilho, uma origem específica. Exatamente. Tem que se investigar qual é. Isso, porque para cada pessoa é diferente essa origem. Claro, né? sem dúvida. Tem a ver com as vivências que a pessoa teve, principalmente até os 7 anos, mas pode, às vezes, acontecer também dela ter essas memórias criadas depois dos 7 anos, ontem, né? Qualquer data. Uhum. Pergunta aí se eles preferem trabalhar a memória emocional de escassez financeira ou de escassez nos relacionamentos. Tá, Vamos ver o que as pessoas É o que o preferem. pessoal tá querendo. Porque essa parte dos relacionamentos acontece também, é muito parecido, né? Então a pessoa tem um problema ali de atrair sempre as mesmas pessoas erradas, é o tal do dedo podre, né? Por quê? Porque a memória emocional, ela tá construída para aquela
para aquele nível. E a partir do momento que a pessoa está naquele nível, o que que acontece? A pessoa chega num patamar sempre que é o mesmo. Ela traz sempre as mesmas coisas. É maluco isso. Acho que não precisa nem fazer enquete, só dá financeiro aqui. Todo mundo tá querendo é o cascaio. Ninguém tá Vamos querendo ver. um crush, não. O pessoal tá querendo é dinheiro. Vamos, tô olhando aqui, ó. Tô olhando aqui. Financeiro. Ah, dá até pra votar. Você vai votar aí? Já apareceu, ó. Eu já votei também. Eu vou votar também, que eu tô precisando de cascaio agora, que eu tô sem carro. Eu preciso comprar um carro novo. Opa! Queremos dinheiro, é isso aí. Deu mais de 90% dinheiro, né? Não achei que fosse tão rápido essa enquete. Foi a super. Esse é um exercício muito legal. Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: quem tirou de você a permissão para não ter dinheiro? E aí você precisa pensar numa pessoa específica ou numa situação específica. Então, por exemplo, a pessoa ela tem um problema financeiro. Agora, nesse momento, ela tem que pensar quem na minha vida, em algum momento da minha vida, em qualquer momento, fez eu acreditar que eu não posso ser maior, que eu não posso ter mais dinheiro. Então, pensa numa pessoa ou numa situação. Por exemplo, uma situação depois que eu perdi um emprego, eu acabei pensando, eu era muito próspero, mas depois daquela situação específica, eu passei a a encolher, né? Eu passei a não acreditar mais que eu posso novamente. Então, primeiro tem que definir isso, tá? Aí façam aí, dá uns 30 segundinhos para todo mundo, pensem aí, porque é importante definir isso. Pensando nessa situação, nessa pessoa, ou nessa questão que te tirou a permissão, vocês vão fazer o seguinte exercício. Agora tem um ponto, tá? Quem estiver dirigindo, não faça esse exercício. Só pode fazer esse exercício quem está em casa, sentadinho no sofá, sem nenhum risco, por favor. Claro. Né? Então, a pessoa precisa... Fechem os olhos agora. Então, bora lá. Você vai fazer? Vamos lá. Então, fecha os olhos. Imagina que toda essa situação sua, toda essa sua questão, ela está guardada dentro de você, dentro do seu corpo, e a sua mente subconsciente vai mostrar para você agora isso em forma de uma mancha dentro do seu corpo. Você vai enxergar dentro de você uma mancha. Essa mancha pode estar em qualquer lugar, na cabeça, no ombro, no pescoço, no pé, no dente, não importa. Não importa se você está vendo de verdade ou está imaginando. Veja você, essa mancha dentro de você. Observe o tamanho, o formato e a cor. E ao observar agora, você vai perceber que ela começa agora finalmente se soltar, se desprender, se desconectar de você. E ela começa a se projetar para fora de você, na sua frente, em forma de um bicho, de um animal. Veja esse bicho, esse animal aí na sua frente. Está aí o motivo pelo qual você não está conseguindo ir além. E você vai usar a sua imaginação agora e vai imaginar que esse bicho, esse animal ou essa coisa vai encolher, vai ficar bem pequenininho, ficando uma miniatura dele mesmo. E vai ser colocado numa espécie de jaula ou gaiola especial para ele. E você vai se imaginar pulando por cima disso e caminhando tranquilamente, se sentindo leve, tranquilo e equilibrado. A partir do momento que você vai se sentindo cada vez mais leve, você vai respirar fundo 2 vezes e depois você pode abrir os olhos. Fez? E agora, o que vocês podem contar aí também, o que vocês viram? Qual o bicho que vocês viram? Alguns bichos têm significados muito específicos. Vamos ver se as pessoas colocam aqui alguns bichos, por exemplo, quando a pessoa ela vê um bicho que é mais mitológico, por exemplo, um unicórnio que não existe, um dragão, um dinossauro que não existe mais no tempo de hoje. Quando a pessoa ela vê um bicho desse tipo, significa que essa memória emocional, muito dessa memória emocional é muito uma fantasia da pessoa, ou seja, ela não existe de forma muito concreta. Quando é um bicho feio, por exemplo, um bicho deformado, às vezes, ontem eu fiz o exercício com uma moça e ela viu um peixe cheio de dente, cheio de olhos, né? Isso tem relação com algum trauma que a pessoa passou. Quando, por exemplo, a pessoa vê um bicho fofinho, isso é bem interessante porque a pessoa, inconscientemente, ela está acreditando que ela
não pode soltar aquilo, que aquilo é ruim soltar, aquela história das crenças de família e tudo mais, né? Vamos ver o que o pessoal colocou: monstro, a formiga, águia. Então, esses animais, deixa eu ver se eu pego algum diferente aqui. Cavalo, rato, tartaruga, lobo. Tudo animal normal, Cobra é bem comum. comum. Eu vi uma barata. Ah, é? É. Então, a barata é pequena, certo? É. Mas ela é uma sobrevivente de milênios, né? Então, tinha alguma coisa provavelmente aí dentro de você relacionado há muito tempo. Então, significa no seu caso que vem de outras gerações. Então, tem todo um significado ali, dependendo do bicho que a pessoa traz. E aí, quando eu estou no consultório, eu faço também isso no treinamento, nas vivências, né? No domingo agora, por exemplo, eu vou fazer uma vivência com as pessoas. O que acontece? Quando a pessoa me traz ali, eu entendo onde é que está essa memória emocional, onde estava. E a partir do momento que você desconecta ela, você se permite, nos próximos dias, a olhar de uma forma diferente. Você fura a bolha. Você para de fazer as mesmas coisas da mesma forma, com as mesmas pessoas. Você vai para um patamar melhor.